amigo? Uma segunda-feira abençoada para todos nós. Muita saúde e felicidade, galera. Olha só, desde já agradeço o carinho da presença de vocês. É muito bom, valeu? Tamo juntão, família Tricolor, juntão. Família, hoje eu quero comentar sobre o novo presidente da CBF. Quero comentar sobre o ato do garoto do Vasco. E outras cositas mais. Segurei que depois da vinheta eu volto. Família Tricolor, muito obrigado pelo carinho, valeu? Sempre bom tê-los por aqui. Mas vamos lá. Galera, quero falar do senhor Samir Chaoud. Samir Chaoud. Ele é empresário, professor esportivo, vice-presidente da Federação Roraima de Futebol, roraimense. Ele é suplente a deputado federal pelo estado dele, várias atribuições, entre outras tantas coisas. E ele assumiu o posto ontem, foi empossado de presidente da CBF. Porém, ele falou de várias outras coisas. Falou do apoio que recebe do grupo de trabalho, falou de suas intenções, em melhorar o calendário, falou em muita coisa, poxa, maravilhosa, sensacional. Mas a parte mais importante que me interessa, a parte mais importante, na minha opinião, ele deu essa declaração. Acompanhe aí. Esse é um assunto mais complexo. Estatuto é assunto complexo. Tem que ser colocado em discussão. Se os personagens entenderem que o processo tem que mudar, tem que partir de conjunto, de bloco, e não do presidente. Família, essa é a opinião, é a resposta dele quando o assunto é a mudança do estatuto da CBF. Galera, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não tenho muita esperança de mudança. Não vou fazer jus do Samir, não o conheço. Ok? Não conheço. Inclusive, vou deixar na descrição uma matéria do Jornal Extra para vocês acompanharem. Fala muito mais, não só sobre o Samir, mas fala da família dele também. E é uma coisa que não sei se é verdade e tal, mas não me deixou mais tranquilo não. Ok? Eu fico assim, não vou falar que é verdade, que é mentira, não conheço, mas eu fico muito preocupado com o futuro do futebol brasileiro. Porque, na minha opinião, fica nítido que ele não vai fazer nada para mudar o estatuto do clube. Não é interesse dele e nem dos seus apoiadores, de quem o colocou ali. Esse papo de federação ter 3 votos, clube ter 2 votos, isso aí é conversa para boi dormir. Isso é uma fórmula deles amarrarem e só eles é que colocam o rei lá dentro. Tendo em vista que eu citei para vocês aqui que ele é vice-presidente da Federação Roraimense de Futebol. O presidente é o senhor Zeca Chaoud, o pai dele. Está lá há 42 anos. Então a gente fica um pouco sem esperança. E tem uma outra coisa também que me deixa sem esperança. Não sei se vocês notaram. Vocês repararam que a imprensa do nada resolveu voltar a falar de CBF? A mesma imprensa que se omitiu de forma covarde, porque a parceira comercial da CBF não deu uma linha sobre o escândalo de Edinaldo Rodrigues. A velha mídia agora está abrindo leque. Oh, maravilhoso, é o novo presidente, Carlos Ancelotti chegou, está todo empolgado. Mas cadê aqueles serviços investigativos que tem tanta gente humilde, tanta gente que não merece, sofre. Só porque a CBF fizeram vista grossa. Aqui vai minha crítica à velha mídia. E depois querem regular a internet. Se a internet não trouxer a verdade, amigo, fica difícil.
Graças a Deus a internet está aí. Entendeu? Então, desejo boa sorte ao Samir. Papai do céu o abençoe. Que ele faça um excelente mandato. Que ele mostre que eu estou errado e não está tão eufórico com a posse dele. Mas vamos aguardar para ver o que dá. E você? Tem esperança de uma CBF melhor? Seu comentário aí, amigo. É muito importante a sua opinião. Família, depois que o garoto Ryan fez aquela manifestação lá no estádio, cara, de certo ponto é até normal. O normal é que pessoas que cercam a carreira do garoto queiram dar moral para ele por ele ter feito aquele gesto. Ok? E eu estou falando isso não por ser contra o Fluminense, minha paixão. Não é nem isso. Aqui eu vou ser bem profissional, vou ser bem sincero. Eu quero todo respeito ao Ryan. Por quê, galera? Talvez os mais novos, os tricolores mais novos, não saibam. Mas as pessoas erram, ok? Garoto novo erra e tem que ser instruído para não cometer o erro de novo. O melhor para eles tem que ser aplicado nesse momento. Nós tínhamos um atleta aqui, garoto muito promissor, centroavante bom demais, que cometeu um erro. E quando o Mário Bittencourt, na época, fez um trabalho, cara, sensacional o trabalho do Mário. Foi brilhante. Na época, o Mário era advogado do clube ainda. Fez um trabalho brilhante para recuperar o garoto. O garoto foi suspenso por 1 ano. E o garoto começou a dar palestra, a falar sobre o problema, e começou a voltar a treinar, começou, mesmo sem poder jogar. Começou a tomar conscientização, começou a ajudar outras pessoas e tal. Quando estava perto de voltar a jogar, um certo dirigente, por pura maldade, foi ao tribunal da Suíça para pedir uma punição maior para o garoto. E conseguiu. O garoto desistiu do futebol, abandonou a carreira. O moleque, depois tentou voltar mais tarde, nunca mais foi o mesmo. E eu não quero isso pro Ryan, cara. Porque na época eu acompanhei de perto o caso do nosso centroavante, que eu não quero citar o nome. E, cara, óbvio que o caso Ryan é a coisa bem inferior. Não chega a esse ponto. O erro do Ryan é bem menor. Mas, bicho, não se mete com torcida. Falo que o caso do Ryan é bem menor, porque a torcida, como é que eu vou dizer para vocês, é o maior patrimônio de um clube. A torcida é o maior patrimônio de um clube. E a atitude do Guga foi de torcedor, amigo. Esquece essa balela que o Guga torceu para outro time no passado. A atitude do Guga foi de torcedor. O pai do Guga, seu Cláudio, é tricolor roxo. O Guga ama o Fluminense. O Guga ganhou muita moral com a torcida. E eu aqui reitero meu pedido. Guga, renova, pelo amor de Deus. A gente não quer você fora do clube. Não por essa atitude. Eu já vinha pedindo essa renovação antes. Ok? Já vinha sempre exalto aqui no canal que Samuel Xavier e Guga são 2 dos melhores laterais direitos que nós temos no país. Se você for botar no dedo aí, cara, você vai achar no mesmo nível. Melhor tu não acha, não. E a grande maioria é abaixo. Então eu já peço isso há muito tempo. Ainda mais agora, que ele vem jogando com certa frequência. Mas as palavras do Guga, elas não podem ser deixadas em vão. Tem que chegar no ouvido do Ryan. Ele é um garoto novo, errou, mas ainda vai aprender, pô. Garoto legal, não tem nada a ver. Em momento algum, o Guga fez demérito ao Ryan. O Ryan, no intervalo, inclusive, deixou essas palavras aí. Abre aspas para o Ryan. Faço essa provocação desde a base. Me tornei profissional e não vou mudar minha personalidade. Clássico é assim, faz parte. Fecha aspas.
Aí eu daqui, de humilde, seguindo o conselho do Guga, deixo um conselho para o Ryan. Ryan deixou a base e foi profissional. Agora a base tem que deixar o Ryan. Que ele mantenha a personalidade, isso é fundamental. Mas a personalidade agora tem que vir acompanhada de responsabilidade, de bom senso. Porque atitudes que ele tomava na base e ficava no anonimato, hoje não, amigo. Hoje ele é profissional. A dimensão é bem maior. E pode levar ele a se colocar em situações complicadas. Eu não estou aqui querendo sacanear o Ryan, minha intenção não é essa. Sacanear já tem um monte de meme aí engraçado, legal que aparece. Aí até o lado bom do esporte, legal. Se ficar só nisso, tá ótimo. Ok? Mas, família, veja depois do jogo esse vídeo curtinho aí. Valeu, Ryan. Faz o C aí. Valeu, Ryan. Valeu. Quer levar uma logo? Aí eu faço a pergunta. Quem planta não colhe? Essa não é a lei da vida? Eu aconselho o Ryan, quando quiser mexer, que mexa com o jogador adversário, cara. Independente do clube. Provoca o jogador adversário. Esse cara muito lá na frente, ele pode ficar revoltado contigo na hora, ficar puto e tal, mas muito lá na frente ele pode até ser teu amigo. Porque o que é no campo, fica no campo. Agora na arquibancada não, irmão. Não se provoca a torcida de clube nenhum, ok? Por mais que eu tenha amor e carinho ao Fusão, família, jogador nenhum deve provocar a torcida nenhuma. Porque dá nisso aí. Ele provocou, o torcedor foi lá e tirou um sarro. O torcedor foi lá e tirou um sarro. Aí já aparece o segurança, quer levar um balão. Ou seja, até o segurança dele é despreparado. Até o segurança dele é irresponsável. Vamos botar que tenha alguma torcida organizada perto, que esse rapaz comentou, seja alguma torcida organizada que está ali. Olha o problema que vai dar isso. Então eu acho que o garoto foi infeliz. O garoto tem que ser orientado de forma correta. Diniz já falou que vai puxar a orelha dele. E o Diniz é disciplinador. Diniz vai fazer, eu acredito que o Diniz vai fazer um trabalho maravilhoso do Vasco, cara. O Vasco não vai a título. Eu acho difícil o Vasco ir a algum título. Mas em compensação vai fazer uma Série A digna. Eu acredito nisso. Não tem nada contra instituição nenhuma, rapaziada. Eu não vou puxar brasa e nem ser demagogo. Mas eu acredito piamente que o Vasco vai ter uma boa temporada. Não aquele sonho, mas bem melhor do que eles esperavam ter. Mas o mais importante que fica nesse contexto todo é a maturidade do Guga. Por que a maturidade do Guga? Família, o Guga foi profissional, foi guerreiro ao extremo, foi conselheiro, mesmo depois da besteira que o garoto falou, o Guga foi lá e deixou uma mensagem legal pro garoto. E uma coisa que eu gostei muito, cara, pra você que viu o golaço do Guga, pode falar assim, pô, foi cagada. Foi não, amigo. O Guga vem buscando esse gol há muito tempo. Lembra da final do Carioca? O quarto gol. O Guga dá uma pancada quase do mesmo lugar, só que ele deu no chão. O Santos, na época, o goleiro do Flamengo, foi na defesa dificílima. A bola rolou para o Alessandro, o Santos soltou o canudo, foi o quarto. Pega aí que vocês vão conferir. Aí depois, contra o Boca Juniors, Libertadores, na prorrogação, já estava 2-1. Aí, a marcação chega, ele não tem espaço, mesmo assim ele chuta, prensado, chuta. A bola bate na trave, passa na boca do gol e não entra. Ou seja, o Guga já vinha procurando esse gol há muito tempo, galera.
Guga já vinha atrás desse gol. O gol foi justo, foi um golaço. E Claudinho, espero que você renove o mais breve possível, irmão. Faz seu Cláudio feliz, guerreiro. Oxe, parabéns, Guga. É mais do que merecido, meu irmão. É mais do que merecido. Você e Samuel Xavier, eu estou muito satisfeito, muito tranquilo com a minha lateral direita. Parabéns e obrigado por tudo que você vem fazendo pelo nosso Flusão. Família, e para fechar esse vídeo, como eu já anunciei no sábado, né? Já tinha passado para vocês, essa semana, Germán Cano já deve ser incorporado aos treinos, tá? O Canóbio já corre na beira do campo, já está ali na relação com a rapaziada. Se Deus quiser, no Mundial ele vai estar correndo dentro do campo. E provavelmente, como eu anunciei também, já trouxe para vocês, deve ter aquela máscara especial, a feição do rosto dele, para proteger a lesão. E uma surpresa muito boa. Segundo comentários, o nosso querido Bernal está numa evolução fantástica e pode surpreender muito o departamento médico e voltar bem antes do tempo. Era dada como certo o descarte dele do Mundial e parece que não é bem assim não, hein? Parece que para os primeiros jogos do Mundial o Bernal já deve estar à disposição, hein? Parabéns ao departamento médico, parabéns ao Bernal pelo comprometimento, pela responsabilidade e pela bela recuperação. Família, janela abre domingo que vem. Vamos aguardar o que vem por aí. E eu aqui continuo. Se for contratar volante, traga o Fabinho lá de fora. Fabinho, 1,90m, cria de Xerém, primeiro volante, também joga de lateral direito e joga de zagueiro. Campeão de tudo, Champions League, Premier League, Mundial, pode passar experiência para os nossos garotos. Mas detalhe, muito importante, Fabinho sendo contratado, não se pode abrir mão de Bernal, de Wallace Davi, não se pode abrir mão de Hércules, de Martinelli, não se pode abrir mão dos garotos. Todos são garotos novos. Só vai pegar experiência com o Fabinho. Beber da água do craque, do campeão. Do cara que tem muita bagagem, pode ensinar alguma coisa. Isso é o mais importante. Não vamos abrir mão de garoto. No outro dia eu vi um batraque comentando aí, chegou pra mim, que eu vi quando... Teve um cara que comentou que viu não sei aonde, com não sei quem, de que o não sei quem falou que podia fazer uma troca com o Grêmio, Cristaldo por Martinelli. Tá de sacanagem, pô. Porra, tá de sacanagem. Cristaldo pode ser um excelente jogador, mas, porra, Martinelli, porra, quer mandar embora o jogador mais regular do time? Alguém tem dúvida? Martinelli é o jogador mais regular do Fluminense hoje? Porra, parceiro, coisa de maluco. Alô? Galera, não vá pela cabeça dos outros. Forme a sua opinião, sempre. É isso que eu peço aqui. Não acredite em mim. Apenas ouça o que eu digo e faça uma breve pesquisa. Se eu tiver correto, beleza, concorde comigo. Se eu não tiver, pode discordar e vamos debater, vamos conversar, chegar a um denominador comum sem problema nenhum. Mas o mais importante é que você tenha a sua opinião formada, única e exclusivamente, com a intenção de ajudar o Fluminense. Ok? Sem esse negócio que eu vejo por aí de usar tudo em vaidade própria. Eu não penso dessa forma, a minha intenção é essa. Posso acertar, posso errar, mas sempre visando ajudar o clube. Valeu? Família Tricolor, eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da atenção. É muito bom tê-los por aqui. Muito obrigado mesmo, família. Muito obrigado. É por isso que eu tenho a honra de lembrar vocês que você, cada um de vocês, você é o CEO da nossa SAF. Muito obrigado por isso. Ok? Vou ficando por aqui. Não esqueça, antes de sair, deixa o like, se inscreva no canal,
Passa pro parceiro, aquele amigo tricolor, dá aquela moral lá. Aí, pai, Portela manda umas verdades maneiras, a gente não se vê isso aí. A gente não costuma ver isso por aí, não. Portela tem uma coragem de fazer umas perguntas que ninguém faz, cara. Como, por exemplo, por que será que só agora que a grande mídia resolveu falar de CBF? Que vergonha, né? Oxe, aí depois quer ser o paladino da moralidade. Fica difícil, irmão. Fica difícil, hein? Graças a Deus a internet está aí. Família, vou ficando por aqui. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. Até a próxima.